Hora de comentar um dos melhores episódios das novas aventuras do Batman, que na verdade são várias histórias, em homenagem a todo o legado do Batman. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego e hoje vamos comentar o episódio Legends of the Dark Knight, um episódio que é uma antologia aqui que homenageia momentos muito importantes dentro das histórias em quadrinhos do Batman. Conforme destacaram então, o episódio Legends of the Dark Knight, ou Lendas do Cavaleiro das Trevas, é o 19º episódio na ordem de produção e o 19º na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 10 de outubro de 1998, contando com o roteiro de Bruce Timm e Robert Goodman, direção de Dan Riba, a animação foi feita pelo Coco Doug Animation Co. A trama basicamente vai tratar então de 3 jovens fãs do Batman, que discutem como eles acham que ele realmente é, desde uma versão um pouco mais amigável até uma versão um pouco mais violenta, repassando por momentos galhofas. Todos os garotos trazem a sua visão envolvendo o Homem-Morcego, até que no fim, quando eles precisam lidar com o Vagalume, eles descobrem qual é a verdadeira faceta do Batman. Quem será que está certo dentro de todas essas histórias? Esse episódio veio de um conceito criado pelo Bruce Timm, o produtor e criador de toda a Animated Series. Dentro das curiosidades, ele destaca que ele foi inspirado em seus pensamentos sobre Batman eternamente, dizendo o seguinte: eu estava sentado um dia em casa e isso meio que me ocorreu. Eu estava pensando em como existem todas essas versões diferentes do Batman, e elas são todas válidas. Você tem a versão do Adam West até o Cavaleiro das Trevas, tem os filmes também. Você pode ter sua própria versão favorita, mas todos eles ainda são o Batman. Você não poderia ser mais diferente do que o Cavaleiro das Trevas e Adam West. Então eu inventei a ideia de que se fizéssemos uma antologia que mostrasse os diferentes extremos, seria muito divertido e um desafio, e partimos daí. Entretanto, existe uma coincidência no que envolve esse enredo, tendo em vista que nós tivemos uma história em quadrinhos do Batman que tratava de algo parecido. É a edição número 250 da revista Batman, que foi publicada em julho de 1973, contando com o roteiro do Frank Robbins e desenhos do Dick Giordano. Bruce Timm destaca que ele não tinha conhecimento desse quadrinho quando apresentou a ideia. Na história do gibi nós temos 3 crianças que vivem na cidade sendo levadas a um acampamento por Bruce Wayne e relatam suas experiências pessoais quando encontraram o Cavaleiro das Trevas. Além do quadrinho, bem como o episódio que estamos discutindo hoje, nós temos também uma adaptação desse mesmo enredo do primeiro capítulo de Batman Gotham Knights, que é aquela animação também antologia que se passa entre o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. Esse é um episódio que acaba sendo bem nostálgico para quem acompanha a história do Batman por um bom tempo, tendo em vista que você tem homenagens à Era de Prata que se mistura muito com o Batman 66, tal qual é destacado pelo próprio Bruce Timm. Ao mesmo tempo você vai para o extremo da outra ponta, que é o Cavaleiro das Trevas, no final dos anos 80, que traz toda a violência que o Batman acabou ali exibindo no final dessa década. O Cavaleiro das Trevas é o grande expoente nesse sentido e até acabou, entre aspas, contaminando muito dos quadrinhos também do final dos anos 80 e começo dos anos 90. É muito bacana como eles homenageiam o Batman nesse sentido, inclusive até trocando os atores que vivem o Homem-Morcego com o passar do tempo. Você não tem o Kevin Conroy fazendo as vozes do Batman dos anos 50, bem como o Batman do Cavaleiro das Trevas. São outros atores que acabam vivendo essas figuras, trazendo muito do espírito do que envolve então essa ideia de você ver o Batman sendo retratado de várias maneiras e não existir necessariamente um Batman certo, mas sim simplesmente várias facetas de um único personagem. Que hoje em dia é uma coisa muito presente para o Batman. Depois de praticamente 85 anos, você precisa sempre ali de vários autores, vários diretores de filmes, por exemplo, trazendo as suas versões. E não só em adaptações para filmes, você tem, por exemplo, também nos próprios quadrinhos. Cada quadrinista traz a sua versão do Homem-Morcego, mesmo no título principal do personagem, na Terra Zero, ou além disso também nos Elseworlds, nas realidades alternativas, onde o personagem é explorado em vários tipos de conceito. Então esse episódio acaba sendo uma síntese do que é o significado do Homem-Morcego. Não existe uma única ideia plausível envolvendo o personagem, mas sim vários tipos de ideias. Esse nome Legends of the Dark Knight, ou Lendas do Cavaleiro das Trevas, era o nome de um quadrinho do Homem-Morcego na época. Um quadrinho que acabava trazendo os primeiros anos do Homem-Morcego ali, mostrando um pouco do seu treinamento. Título que foi idealizado pelo editor da época, o editor de todos os títulos do Homem-Morcego, que era o Dennis O'Neil. Mas que daí você tinha passagem de outros quadrinistas ali trabalhando o começo de carreira do Homem-Morcego. E de vez em quando você tinha outras histórias que exploravam também outros conceitos do Batman. É um dos melhores títulos do Homem-Morcego para os anos 90. Esse episódio tem algumas curiosidades que são bem aparentes, bem gritantes, como por exemplo a aparição daquele garoto que lembra o Joel Schumacher, que foi o diretor de Batman Eternamente, Batman e Robin. Ele chega destacando que ele gosta do uniforme do Batman, gosta do carro do Batman, gosta do jeito que o Homem-Morcego é, que ele é fabuloso. Que era basicamente que o Joel Schumacher resumiu o Batman nos anos 90. Esse é um cara que tem um carro legal, muito bacana, ele tem que superar a morte dos pais e bola pra frente. Joel Schumacher tinha uma visão diferente, e lembrando que nos anos 90, bem nesse período ali onde estava sendo esse episódio, o Batman e Robin tinha fracassado fortemente no cinema, e todo mundo tinha um preconceito em relação ao filme. Até hoje você vê preconceito em relação a esse trabalho. Então meio que esse episódio na verdade tira um pouco de sarro do Joel Schumacher,
Por mais que o Bruce Timm diga aqui que toda a experiência ou toda a ideia em relação ao Batman é válida, ainda assim você vê uma cutucada ali. Tanto é que a garotada fala, né, fica quieto aí, Joe, você não tá falando nada com nada. No começo do episódio você tem um garoto falando também que o Batman pode ser um monstro e coisa nesse sentido, que você não vê ali um desenho diferente retratando essa história, mas sim um comentário breve. Mas de qualquer forma também traz outra faceta do Homem-Morcego. Quantas vezes a gente já viu retratações do Batman Elseworlds sendo um monstro com presas e etc. Dentro da construção das duas histórias então que aparecem nesse episódio, a segunda trama é desenhada pelo James Tucker no estilo de Dick Sprang, que foi o desenhista muito conhecido da Era de Ouro ou Era de Prata. Por isso que você vê o uso de cores vivas, sem sombra, discurso expositivo envolvendo os personagens, trazendo muito do que era o texto do criador do Batman, o Bill Finger. Você tem até a temática envolvendo os grandes objetos, que era algo muito pertinente para os quadrinhos dessas épocas. Lembrando que Batman 66 é uma série muitíssimo inspirada na Era de Prata do Homem-Morcego. Tanto que por isso que a gente vê no final dessa trama dos anos 50, o Batman e o Robin se cumprimentando, a lá o que é a abertura desse programa muito conhecido. Já a segunda história, como óbvio, é uma adaptação completa do primeiro arco de Batman o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Os storyboards aqui foram feitas pelo grande Darwin Cook. Você tem a adaptação da primeira parte, que é retirada lá do momento onde o Batman interrompe o sequestro de um bebê, ao mesmo tempo que nós temos então nosso protagonista enfrentando o líder mutante. Uma cena extremamente conhecida aí dos quadrinhos. Os produtores chegaram a considerar uma terceira história para ser incluída aqui como tributo aos quadrinhos, que era focado nas tramas de Dennis O'Neil e Neil Adams, lá da Era de Bronze, dos anos 70. Só que infelizmente não acabou ganhando vida todo esse tributo, tendo em vista que emular o estilo de arte realista do Neil Adams seria muito difícil para animação, então ficou devendo, o que é uma pena porque teria sido um tributo fantástico. Outra representação muito importante do Batman. Eu gosto como o episódio vai nos mínimos detalhes no que envolve a produção da época, entre aspas, como por exemplo o segmento dos anos 50. Você vê que a música que toca no fundo, ela não tem uma sonoridade contínua, às vezes você tem uma interrupção entre uma música e outra. Ao mesmo tempo a sincronização labial, pelo menos no inglês, é um pouco diferente, emulando o que era a produção desses desenhos animados da época onde saía. Então eles não só traziam o que era o espírito das histórias do Batman, do que era o Batman nessas épocas, mas sim também o que era a construção mesmo de um episódio, de uma animação para esse período, ou mesmo de uma série, coisa nesse sentido. Então é muito interessante como eles constroem todos os detalhes aqui para você vivenciar o que é realmente conhecer o Batman na Era de Prata, o que é conhecer o Batman no Cavaleiro das Trevas, e assim vai indo. Por isso que esse episódio é eleito um dos melhores de todo o Batman da Animated Series. Quando você vê top 10 envolvendo tanto as primeiras temporadas quanto as últimas aqui, você vai ver esse episódio aparecendo nessas listas, porque faz todo sentido. Realmente é um episódio bem construído e que honra o que é a ideia do próprio Homem-Morcego. O fechamento de toda a trama com o Batman do Kevin Conroy aparecendo e enfrentando o Vagalume também pode ser considerado uma trama mostrando que é o Batman dos anos 90, mostrando que é a representação para muitas pessoas do Homem-Morcego que assistia a animação naquela época. Você tem alguns tropos aparecendo ali, por exemplo, envolvendo o Vagalume, com o Motive Decay, ou a motivação que vai caindo com o passar do tempo. Em primeiro momento, lá quando o Vagalume estreou, ele tinha uma rixa com a sua ex-namorada. Ao mesmo tempo aqui agora, ele simplesmente é um ladrão que rouba dinheiro ou acaba sendo um mercenário. O próprio Batman fala isso pra ele, né, que você deu uma decaída aí nas suas ações. Todas as histórias contadas pelas crianças também tem outro tropo que é o narrador não confiável. A primeira história, inclusive, nós temos lá o garoto falando que o tio dele contou a história, só que tal qual é destacado no episódio, o tio dele estava desmaiado praticamente em todo momento que o Batman e o Robin atuaram contra o Coringa. Como é que ele sabia disso? Nas outras histórias você também tem um pouco de narrador não confiável, né? Com tudo que eles vão contando. A garota que aparece ali entre as crianças é uma inspiração direta também na Carrie Kelly, que é a Robin no Cavaleiro das Trevas. Tanto é que ela aparece durante o episódio ali, né? Então você vê uma retratação muito parecida nesse sentido também. E uma das últimas curiosidades é que o Bruce Timm acabou sendo alertado pelo editor da DC na época, o Paul Levitz, que já que eles iriam adaptar Cavaleiro das Trevas, eles tinham que conversar com o Frank Miller. O Bruce Timm então foi conversar com o Miller, achando que talvez ele ficasse um pouco chateado com a adaptação, mas ele recebeu uma resposta bem entusiasmada do Frank Miller. Inclusive com o quadrinista ligando umas 3 vezes de
volta pro produtor para trazer algumas ideias e coisas nesse sentido. Além do mais, nós tivemos também o próprio Dick Sprang recebendo uma fita do episódio, visto que também ele é homenageado durante toda a trama. Então, honestamente, pra mim é um episódio perfeito no que envolve o entendimento do Batman. Eu adoro esse episódio, pra mim realmente é um dos melhores de tudo que envolve a animação do Batman nos anos 90. Eu sempre me divirto muito vendo que são as inspirações, eu gosto de todos os segmentos, não tem um melhor, não tem um pior, a galera consegue honrar muito bem o que é o Batman. Então, mais do que tudo, o Bruce Timm tá certo. É legal você ver essas várias representações do Batman e, ao mesmo tempo, ver que todas as inspirações, que todas as versões do Homem-Morcego são corretas, cada qual tem a sua versão, e todas elas honram o que é o Homem-Morcego. Então, um episódio perfeito para uma animação que é perfeita. Realmente, eu adoro esse trabalho e é uma forte recomendação para que você assista. Se você tiver que escolher um episódio das Novas Aventuras para assistir, eu recomendo você assistir todos os episódios, mas se tiver que assistir somente um, assista esse, porque realmente esse é um episódio fantástico. Mas aí, o que você acha desse episódio? Gosta, não gosta? Pontos positivos ou negativos a acrescentar? Traga no comentário aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist Batman The Animated Series. Dá uma olhadinha lá em todos os meus comentários dos episódios. Não esqueça de deixar o bom e velho morceguinho aqui nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.